Fala galera, tudo bem com vocês? Deus abençoe a sua vida, tá? Sejam todos bem-vindos aí à terceira aula ahn, da carta de Efésios que nós estamos fazendo aqui, o estudo a respeito do ministério de Paulo, por meio das cartas que ele escreveu quando ele estava preso na prisão em Roma, tá? A gente vai fazer um estudo baseado nos versículos 1 até o 10 do capítulo 2, onde a palavra de Deus ela vai falar a respeito de uma nova vida em Cristo. Como que a pessoa que se aproxima do Senhor, que entrega a vida para Ele, ela consegue viver uma nova vida em Cristo, né? Como ela tem essa transformação na vida dela, tá? E antes de tudo, a gente começa então com uma oração para que Deus ele possa nos abençoar e abrir a nossa mente a respeito das bênçãos que Ele tem por meio da palavra dele. Beleza? Então vamos lá. Bom, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando a Sua palavra. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso raciocínio para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, com sabedoria, com discernimento e que possamos crescer cada dia mais e mais no Teu reino, para a honra e glória do Seu nome. Amém, Pai. Amém? Beleza, galera? Então, sem mais demora, vamos direto à palavra, ao texto, tá? Lá no versículo 1, ele começa dizendo assim: o apóstolo Paulo começa dizendo: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, em pecados. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar na vida é que quando a gente entrega a nossa vida, quando nos entregamos a Deus, né? Ele vai nos vivificar por meio do seu Espírito. Então, Paulo ele diz aqui, ó, e vos vivificou. A primeira coisa que ele vai fazer é nos vivificar, ou seja, ele vai nos dar a vida que ele tem para nós. E o apóstolo Paulo ele diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados, né? Essa é a diferenciação aqui que ele vai fazer entre uma pessoa que é não cristã e uma pessoa que é cristã. Qual é a diferença de uma pessoa que não é cristã para uma que é cristã? A diferença é muito simples. A diferença é a vida, né, que Deus nos dá. Cristo ele nos vivificou por meio do seu sacrifício e por meio da sua palavra. Então, por exemplo, se existe uma pessoa que ela é não cristã, ela pode até ter um corpo, né? Ela pode até ter os seus sentidos, a sua visão funcionando perfeitamente. Ela pode ter até o seu intelecto funcionando perfeitamente. Mas a condição que Paulo descreve para esse tipo de pessoa é uma condição de morto, né? É uma pessoa que seria uma morta-viva, digamos assim. A condição dela é apenas de existência, não é de vida, né? Então a pessoa apenas existe se ela não tem a palavra de Deus, se ela não foi vivificada por meio do Espírito Santo, se ela não foi vivificada por Deus, né? E ele diz lá, ó, estando vós mortos em ofensas e em pecados. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, consequentemente, nós podemos entender que quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, quando nós pecamos, quando o pecado ele se torna um hábito nas nossas vidas, nós recebemos esse salário de uma forma bem rápida, digamos assim. Nós recebemos esse salário de uma forma bem certeira, que é o que? É a morte, né? Nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. O apóstolo Paulo ele relata que a condição de uma pessoa antes de encontrar a Deus, né? Uma pessoa antes de entregar sua vida para Ele, que ela está morta, né? Em suas próprias ofensas e seus pecados.
tantos pecados que são cometidos contra Deus, quanto os pecados que são cometidos contra o próximo, né? Contra o nosso próximo. Então, essa era a condição que nós estávamos antes de encontrar Deus. Nós estávamos mortos, né? Em nossos pecados e nossos delitos, né? A palavra que pecado, né? Existem alguns significados para essa palavra pecado, mas quando a gente vai olhar o significado dela do grego, ela em grego, amartia, significa a gente errar o alvo, né? Ou então não atingir o padrão. E qual padrão seria esse? Seria o padrão que Deus tem para as nossas vidas, né? Enquanto a gente não atinge esse padrão, enquanto a gente não atingiu essa vida em Cristo, né? A gente continua num estado de morto, né? E ele diz aqui, ó, seria errar o alvo. O apóstolo Paulo diz também que o alvo da nossa vida tem que ser Jesus, né? Ele precisa ser o alvo em que nós vamos chegar um dia, né? Ele é o modelo de perfeição que nós precisamos ter em mente, né? Então a gente precisa aprender a atingir esse padrão que Deus tem para as nossas vidas e não errarmos o alvo, né? Não errarmos o alvo que seria Jesus, né? A gente erra quando a gente não aponta a nossa vida para Jesus. Quando a gente aponta a nossa vida para outras coisas, seja dinheiro, né? Seja outras coisas que vai desviar o nosso foco. Então nós estávamos mortos e hoje nós somos vivificados pelo poder do Espírito Santo, né? O que é interessante entender aqui é que a partir do momento que Deus ele vivifica uma pessoa, ele tem por objetivo vivificar toda uma sociedade, né? Para que essa sociedade ela vive em harmonia com Deus, né? Não existe aqui uma espécie de vivificação apenas individual, digamos assim. Quando ele vivifica uma pessoa, é para que essa pessoa também, quando ela entrega a sua vida a Cristo, ela começa a fazer obras que aí então vão ajudar outras pessoas a vivificarem também, né? Esse é o intuito de Deus para as nossas vidas. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. É retirar uma sociedade inteira, né, de uma condição de mortos, né? É retirar uma sociedade inteira de condição, né, de pessoas que estão mortas para uma condição de uma sociedade vivificada. Então ele deseja fazer isso não só comigo, mas com todas as pessoas, né? Como a gente percebe no plano que Deus tem para nós, né? Então essa é a nossa natureza antiga, né? Antigamente nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. E ele continua o texto dizendo em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, né? Então, antigamente, antes de entregarmos a nossa vida a Cristo, nós vivíamos segundo o curso deste mundo. E tem algumas versões que diz segundo a ordem deste mundo. Deixa eu pegar uma canetinha vermelha aqui. Segundo o curso ou segundo a ordem deste mundo? O que significa isso? Andar segundo o curso, né? Segundo a ordem deste mundo. Significa que antigamente você vivia aprisionado no sistema em que o mundo te impõe, né? Imagina que triste uma pessoa viver escravizada num sistema em que o mundo, né, te impõe. Quando eu imagino isso, realmente eu imagino que essas pessoas não existe vida para elas. Porque viver segundo o curso deste mundo é realmente viver, né, uma vida totalmente longe de Deus, é viver uma vida desgarrada, né? Seria viver uma vida totalmente afastada das coisas de Deus, né? E o que na verdade a gente ganha com isso, né?
O que que na verdade a gente ganha vivendo o curso deste mundo, vivendo o sistema que esse mundo tão corrupto prega? Então, a gente precisa refletir a respeito se hoje a gente está vivendo, né, esse sistema falido, esse sistema decaído. É, será que a gente está vivendo ainda nesse sistema corrupto que o mundo nos oferece? Ou, né, a gente escolhe viver uma vida que Cristo separou para gente, uma vida em que Cristo ele realmente vai nos vivificar, né? Nós precisamos fazer a escolha certa, né? Viver a vida que Deus tem para nós. A palavra de Deus também diz para nós nos transformarmos, né? Transformar a nossa mentalidade pela renovação toda vez que o Espírito ele toca em nós. Deus ele nos orienta a renovarmos por intermédio, né? Renovarmos a nossa mente por intermédio da ação do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente não viva conforme o mundo, né? Conforme as regras que o mundo dita para nós, né? Nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. E ele continua dizendo: segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, perdão. Bom, se ele fala aqui que existe os filhos da desobediência, é porque também existe os filhos da obediência, né? E qual o tipo de filho que você quer ser hoje? Você quer ser um filho da desobediência ou você quer ser um filho da obediência a Deus, né? Nós precisamos entender que a obediência ela é uma proteção para as nossas vidas. A obediência a Deus, não uma obediência cega aos homens, né? É certo que nós devemos alguma obediência, né? Também algumas autoridades sobre a nossa vida, né? Digo, por exemplo, pai, mãe, né? Pessoas que têm influência na nossa vida. Contudo, que não seja uma obediência totalmente cega. Nós temos que obedecer se essa autoridade tiver, né, de acordo com a palavra, se essa autoridade tiver de acordo com a vontade de Deus também. Porque não adianta a gente ter uma obediência cega a alguém, a servir cegamente, né, a alguém. A gente vai acabar se afundando nessa obediência de tal modo que às vezes a gente até esqueça de Deus. E às vezes tem pessoas que tornam outras pessoas o seu ídolo, né? Se você se torna totalmente obediente a uma pessoa que não anda de acordo com Deus, você vai tornar aquela pessoa para você um ídolo, né? E realmente essa pessoa vai estar ocupando aí o lugar que era para Deus ocupar no seu coração. Bom, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que existe um combate muito intenso contra a idolatria, né? E a gente precisa entender que idolatria não é só aquele santinho, por exemplo, que você se ajoelha para poder, né, rezar e direcionar a sua vida àquela imagem, né? Não é só isso, na verdade. A idolatria, ela fala de qualquer coisa que você coloca no seu coração que ocupa o primeiro lugar na sua vida. Que na verdade ele ocupa o lugar que era para ser de Deus na sua vida, né? Então a gente precisa estar atento com isso. Mas voltando ao tema central aqui do capítulo 2, a respeito da salvação pela graça. A partir do versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, ó: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, né? Então ele cita aqui os filhos da ira,
que são aquelas pessoas que costumam andar nos desejos, nos próprios desejos da carne, né? Fazendo a própria vontade e a vontade dos próprios pensamentos. Queridos, existe uma capacidade muito grande da palavra de Deus dela nos confrontar, né? Dela nos confrontar a nós mesmos para que a gente não ande segundo os nossos próprios desejos, nem segundo os nossos próprios sentimentos, mas andarmos de acordo com o que a palavra nos orienta, né? A palavra, eu te garanto que ela é muito mais segura do que qualquer sentimento que você tenha, ela é muito mais segura do que, do que qualquer tipo de raciocínio que você tenha, né? A palavra de Deus, ela é, ela é certeira e realmente ela consegue aí trazer uma solidez para nossa vida espiritual, tá? Para que nós não andemos segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade, como nós andávamos, né, antes de nos encontrar com o Senhor Jesus, né? A gente andava em ofensas e em pecados e a gente precisa ser vivificado por Deus. E a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo continua dizendo: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E mais uma vez ele enfatiza aqui o poder da graça sobre a vida das pessoas, né? O que acontece? A salvação ela vem por meio da graça, sim. Ela vem por meio da graça, que é um favor imerecido, né? A todos nós que aceitamos um dia o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, né? Esse dom da graça, esse dom da salvação, ele nunca vai poder ser barganhado com Deus de nenhuma forma. Nunca vai poder ser barganhado, né? Porque o que acontece? Se a gente estava morto em nossas ofensas, como é que um morto ele consegue barganhar com Deus? Como que um morto o que na verdade um morto ele tem a oferecer para Deus? E a resposta é nada. Simplesmente nada. Nós não tínhamos nada a oferecer a Deus quando ele nos encontrou, né? Então, essa palavra ela é muito forte e ela é o centro ali do plano da salvação de Deus para as nossas vidas, né? O apóstolo Paulo ele sempre vai enfatizar a salvação por meio da graça e como resultado disso o nosso direcionamento da nossa vida para as boas obras, né? Em agradecimento a Deus que nos amou de tal forma, em agradecimento a Deus que entregou seu único filho, né? Para que nós tenhamos a vida em abundância, ele nos vivificou, né? Por meio disso, cabe a nós fazermos as boas obras, né? Então vamos continuar no texto aqui, a partir do versículo 6, ele diz: E nos ressuscitou juntamente com ele, né? Jesus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha que interessante. Jesus ele prepara um lugar celestial para aqueles que entregaram a sua vida a ele, né? Isso daqui é muito interessante porque isso vai além do que a gente pode raciocinar sobre as coisas que acontecem no mundo, né? Ele preparou algo para nós, na verdade, que vai além dessa vida aqui no mundo. Ele preparou toda uma eternidade para que nós possamos viver com Ele, né? E cabe a gente escolher isso aqui e agora. A gente só tem a oportunidade de fazer essa escolha enquanto nós estamos vivos nessa vida. Porque não haverá outra oportunidade de fazer uma escolha por Cristo depois que você morrer. A oportunidade que você tem de escolher a Cristo é agora, enquanto você está vivo, enquanto você escuta essa palavra, enquanto você assiste essa aula, enquanto você, né, medita na palavra de Deus.
Nós só temos uma chance, que é essa chance de escolher pela eternidade viver com Cristo. E isso é muito profundo, né? Ele continua dizendo: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então ele fala a respeito aqui da bondade de Deus, né, para nós, na verdade, em todos os tempos, né? Apóstolo Paulo aqui, ele já entendia que Cristo, por intermédio da sua graça, ele derramava, né, a sua bondade de uma forma misericordiosa sobre a vida daquelas pessoas que estavam em Éfeso, né? E assim eles começaram a viver em amor naquela comunidade. E ele sabia que essa bondade, né, a graça de Deus seria derramada não só naquela época, mas em outras épocas que viriam mais para frente, assim como é a nossa época, a nossa atualidade, né? A Bíblia, ela chegou a nós a um custo de muito derramamento de sangue, né? E nós precisamos aprender a honrar isso, na verdade. Nós precisamos a dar valor ao que nos foi entregue, né? A palavra do Senhor que nos foi entregue por meio de muito sacrifício, de apóstolos e mártires que deram a sua vida para que essa palavra estivesse aqui conosco hoje, trazendo essa vivificação que Deus tem para as nossas vidas, né? Então Deus, ele tem a capacidade de transformar a condição de qualquer ser humano, né? Até mesmo aquele ser humano que tem uma vida morta, digamos assim. Uma pessoa que às vezes só está existindo, uma pessoa que às vezes só está subsistindo, sobrevivendo, e ela não tem essa vivificação dentro do coração, né? Às vezes tem pessoas que vivem numa depressão profunda, às vezes tem pessoas que não sabem o propósito delas nessa vida, né? Às vezes tem pessoas que estão mortas por meio do seu pecado, das ofensas que ela tem a Deus. Mas eu te digo que nesses tempos, Deus, ele tem derramado graça sobre a vida de quem busca Ele, de todo coração, de toda força, de todo entendimento, né? Até onde você consegue entender as coisas de Deus? Até onde você consegue aplicar o que você entende de Deus sobre a sua vida, né? Fica aí essa reflexão pra gente. Ele continua dizendo aqui, né? Eu li aqui o versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros, né, nos próximos tempos que iriam vir, as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco. Então, aí no versículo 8, né, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, a salvação, ela é um dom que Deus nos dá, né? E aqui nesses versículos a gente consegue enxergar aí essas 4 características de Deus: a misericórdia, o amor, a graça e a bondade. Misericórdia, né? Amor, graça e a bondade. Deus, ele é um Deus muito excelente, cara. Ele é um Deus que nos faz enxergar coisas além da nossa visão, essa visão terrena, essa visão normal que a gente tem. Ele consegue fazer com que a gente enxergue coisas que vão além, né, do que a gente pode imaginar, que é essa vida com Cristo que a gente precisa viver, tá? E ele enfatiza no versículo 9 que essa salvação, né, essa graça, ela não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso daqui é extremamente importante.
para que ninguém se glorie. Quantas pessoas, né, às vezes quando fazem uma boa obra, elas batem no peito e acham que são boas pessoas, né, ao ponto de conseguirem se salvar porque elas acham que são boas, porque, né, nossa, eu fiz uma caridade ali, né, a minha integridade fala mais alto, a minha moral é superior à de outros, né. Queridos, precisamos entender que a salvação ela não vem por meio das obras, para que ninguém se glorie. Existe uma parte na palavra de Deus que fala que aquela pessoa que faz as coisas que são da lei, ou seja, as coisas boas da lei, as boas obras, né? Quando essa pessoa que faz as coisas que são da lei, sem ela ter a noção de que a lei existe, sem ela ter noção, sem ela ter a referência de que a lei existe, ela acaba se tornando para si mesma a própria lei. Ou seja, ela começa a medir a vida das pessoas por meio da régua que ela criou, né? A regra que ela criou sobre a medida dela mesma. Isso é muito perigoso. Isso é tremendamente perigoso, porque a gente acaba caindo no pecado do orgulho, né? Quantas vezes a gente se pega praticando esse pecado, né? O pecado do orgulho, o pecado de medir as pessoas, né? Por meio da sua própria medida, né? Isso é muito ruim, porque a palavra de Deus diz que o orgulho ele é considerado como se fosse a lepra. Na Bíblia, ele faz uma comparação do orgulho com a lepra, né? Que antigamente assolava algumas pessoas e, consequentemente, essas pessoas que tinham lepra, elas viviam, elas perdiam, né, um contato social, elas eram tratadas de uma forma à margem da sociedade, né? Então, o orgulho acaba nos fazendo isso, fazer com que nós vivamos distante dos outros, né? É, porque a gente mede as pessoas com a nossa própria régua, né? Então, a salvação ela não vem por meio das obras, para que ninguém se glorie. Você não precisa se gloriar naquilo que você faz de bom, por quê? Porque aquilo que você faz de bom, você precisa entender que é Deus, apenas por meio da ação do Espírito Santo no seu coração, que você consegue fazer alguma coisa de bom, né? Ahn, Isso aqui quebra alguns conceitos muito interessantes que são aplicados, por exemplo, no Espiritismo, né? Você que está me assistindo, talvez você siga a religião do Espiritismo, né? E o Espiritismo, as pessoas que praticam o Espiritismo, elas são conhecidas, assim, por praticarem boas obras, né? É, E elas acreditam também na questão da reencarnação. Veja bem, não é a encarnação, mas é a reencarnação. Encarnação é bíblica, porque o próprio Deus ele se encarnou, né? Ele se tornou humano, ele veio aqui na forma de Jesus, né? E cumpriu seu propósito. Porém, a reencarnação traz a ideia de que a pessoa ela precisa viver várias vidas, né? Para que ela consiga melhorar, ela consiga evoluir, indo evoluindo em cada vida, né? Em cada estágio, ela consiga evoluir espiritualmente falando, é, é, e assim ela evolua, né? E aí eu te pergunto, será que realmente é possível uma pessoa conseguir evoluir por meio, né, das suas próprias obras?
Será que ela consegue a salvação por meio das suas próprias obras? A palavra de Deus diz aqui, ó, que a salvação ela não vem por meio das obras, ela vem por meio da graça, por meio da fé, para que ninguém se glorie, né? E aí eu pergunto, se uma pessoa ela reencarna várias vezes para poder conseguir evoluir, para melhorar o seu espírito, qual é a função do sacrifício de Jesus, né, na vida dessa pessoa? Isso daí o Espiritismo ele anula totalmente o sacrifício de Jesus, a validade do sacrifício de Jesus, né, que nos justificou por meio do sacrifício que ele fez na cruz. E quando eu falo justificação, eu falo de algo que é muito mais do que o perdão. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem na sua conta, você está devendo R$ 1 milhão. O perdão é o quê? O perdão dessa dívida. Alguém chega na sua conta e deposita esse R$ 1 milhão para poder quitar a sua dívida. E você fica zerado. Beleza, você conseguiu quitar a dívida, né? Mas não é só isso que Deus tem para a sua vida. Ele tem a justificação. O que é a justificação? É Deus pagando toda essa dívida e inserindo na sua conta bancária, digamos assim, todos os créditos que Cristo conseguiu por meio do sacrifício dele lá na cruz, quando ele se entregou, né? Então, Deus ele deposita na sua conta muito mais do que R$ 1 milhão para poder pagar a sua dívida. Ele deposita um crédito que é infinito, digamos assim. O crédito que Cristo conquistou lá na cruz, na obra da cruz, na obra de redenção, né? Para que hoje você fosse vivificado e salvo por meio da graça. Então a gente precisa analisar, né, as doutrinas que a gente recebe hoje em dia, a gente precisa analisar e fazer uma comparação da palavra, né, com os ensinamentos, porque realmente não dá para a gente continuar vivendo a respeito de doutrinas que são criadas por homens, né? A gente precisa entregar a nossa vida a Cristo para que Ele nos vivifique. E aí, a gente volta aqui, né? Voltando aqui para o texto. Ele diz, porque somos feitura sua, né? Ou seja, nós somos uma criação, uma obra, né, de Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, a partir do momento que recebe a salvação, pela graça, a gente precisa inclinar nossa vida em gratidão a Deus e assim começar a praticar as boas obras. E ele diz, as quais Deus preparou para que andássemos nela, né? Ou seja, ele está falando de uma constante aqui que deve ser na nossa caminhada, de fazer boas obras, né? E isso abre a minha mente de uma forma muito grande, porque dessa forma a gente consegue excluir muita coisa, muita culpa da nossa vida, né? A gente recebe o perdão de Deus e a gente é justificado pelo Senhor. Isso, cara, isso não tem preço nenhum que pague, né? Jesus, ele pagou pelas nossas ofensas e pelos nossos pecados para que um dia a gente tivesse essa vivificação e essa vida com Deus, né? Então, toda essa transformação aqui a gente consegue enxergar aqui no capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele fazendo essa abordagem dessa nova vida que a gente precisa viver em Cristo, né? Sendo salvos por meio da graça. E aí a gente fecha aqui o capítulo. Na verdade, não fecha o capítulo 2, não. A gente fecha esse trecho, tá? Na próxima aula, a gente continua a partir do versículo 11, falando a respeito da nova humanidade que Cristo tem, que Cristo quer construir, tá? Sobre as nossas vidas. E assim, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, né? Por meio do Espírito Santo, para que Ele vivifique a sua vida
de uma forma como você nunca experimentou antes, né? A gente precisa entender que quando a gente vive no pecado da ofensa, né? Quando a gente vive nas nossas ofensas, a gente, na verdade, está morto. E às vezes a gente ainda não encontrou a Cristo. Mas se a gente encontra Cristo, nós somos vivificados por meio dele. Tá bom, queridos? Essa é a aula de hoje, então. Vamos orar então para que Deus ele possa nos vivificar, né? Todos os dias. Amém? Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos encontrou, Pai. Nós estávamos mortos dos nossos pecados, nós estávamos mortos no nosso próprio orgulho. E um dia a tua palavra veio ao nosso encontro e nos vivificou, Pai. Eu oro que para que essa pessoa que esteja assistindo esse vídeo, né, acompanhando as aulas, que ao longo desse estudo o Senhor possa vivificar a vida dessas pessoas, para que elas possam, na verdade, ter um encontro com o Senhor e entender, tá, que elas foram feitas imagem sua, imagem e semelhança para viver de acordo com a tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, que o Senhor possa continuar nos vivificando todos os dias da nossa vida e que não venhamos a andar segundo as regras que são ditas por esse mundo, mas segundo o que o Senhor preparou para nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um forte abraço para você e eu te espero aí na nossa próxima aula. Amém? Fica com Deus.